Olá, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, onde nós iremos ler os versículos 41 e 42, que nos diz assim: Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém. Irmãos, essa é uma passagem em Lucas, que também está no Evangelho de Mateus, onde Jesus aqui estava explicando aos seus discípulos e aquela multidão que acompanhava ele, que nós não devíamos estar julgando os outros. Aqui ele estava falando sobre o hábito que nós, seres humanos, temos de julgar os outros e o pior, de condenar o outro. E aqui ele deixa bem claro, ele fala: por que você vê o cisco, que às vezes é só um ciscozinho que está no olho do seu irmão, mas você não repara que no seu olho tem uma trave. E uma trave bem grande. Muitas vezes os nossos defeitos são maiores do que os defeitos do outro, mas nós só conseguimos enxergar o defeito do outro. Nós somos os perfeitos, nós somos os bonzinhos, nós somos os caras, entre aspas, nós somos, maravilhosos. E aqui Jesus estava explicando por quê? Porque ele sabia que pessoas que são rápidas em condenar os erros dos outros não podem ajudar ou ajudam pouco as outras pessoas. Ele aqui estava alertando. E eu recebi uma mensagem hoje de manhã, eu estava lendo no Face, chegou uma mensagem falando sobre isso, sobre nós fazermos uma autoanálise. Será que nós estamos fazendo o verdadeiro evangelho, que é amar uns aos outros? A palavra do Senhor nos diz: orai-vos uns pelos outros. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos. E não julgue os outros, condene os outros, aponte o dedo para o outro. Será que nós estamos fazendo o verdadeiro evangelho? Então, hoje me veio isso na cabeça, depois que eu recebi essa mensagem, de que nós deveremos fazer uma reflexão se verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade do Pai, que é não julgar e muito menos condenar o outro. Claro que nós podemos até orientar. Eu, como pastor, é o meu dever orientar as minhas ovelhas. É o meu dever conversar com elas. Quando eu perceber que algo está errado, Deus nos revela e a gente tem uma conversa e orientar e ensinar o melhor caminho baseado na Bíblia. Agora, se aquela ovelha vai seguir ou não, aí, irmãos, já é outra coisa. Se ela não seguir, ela vai perceber lá na frente que foi uma desobediência, ela pode sofrer lá na frente, vai perceber que é uma desobediência. Mas a minha obrigação é orientar, é ensinar e não condenar. E nós, seres humanos, condenamos demais, julgamos demais, porque nós somos, volto a repetir, os perfeitos, os bonzinhos. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou bonzinho. Então, não, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas e não é por eu ser bonzinho que eu vou para o céu, não. Nós iremos estar no céu com o nosso Deus se buscarmos verdadeiramente fazer a vontade do Pai. E a vontade dele aqui é bem clara. Ele fala que nós não devemos estar observando o cisco do olho e esquecendo de tirar a nossa trave, porque em nós já é uma trave, não é um cisco do olho. E ele alerta, Jesus alerta que um pouquinho antes, no versículo 37, Jesus alerta sobre isso. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Aqui até a gente lembra daquela passagem que muito melhor é dar do que receber.
E ele continua, ele será generoso e as bênçãos que ele, o nosso Deus, lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. E ele continua dizendo, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ou seja, a mesma régua, a mesma, aquela trena, né? A mesma medida, seja centímetro, quilômetro, metro, litro, a mesma medida que você usar para medir o outro, para julgar o outro, para condenar o outro, Deus usará para comigo e com você. Então, neste dia, fique com este alerta. Vamos fazer uma autoanálise, porque muitas vezes nós estamos condenando, falando do outro e esquecendo do que verdadeiramente importa, que é orar uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Irmãos, a língua, a gente sabe, Tiago nos diz que a língua, né, é um órgão tão pequeno, mas faz um estrago tão grande. Então vamos concentrar ela mais dentro da nossa boca. Vamos deixar que dentro da nossa boca, no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos encher o nosso coração das coisas que são do alto, das coisas que são de Deus. Vamos deixar de buscar as coisas terrenas para buscar as coisas que são eternas, que o nosso Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Isaías, capítulo 12, versículo 5, ele diz assim, cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Ele fala, continua no versículo 6, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Ele aqui estava falando, Deus estava falando através do profeta Isaías para aquele povo e fala para nós que nós devemos estar cantando ao Senhor um cântico de júbilo, de louvor, de agradecimento, de alegria e não estar deixando a nossa boca condenar os outros. Nós viemos aqui para louvar o nosso Deus, para adorar a Ele, para fazer a vontade dEle, para cuidarmos uns dos outros, volto a repetir. Então cantai ao louvores, porque Ele fez coisas grandiosas na minha e na tua vida. Vamos usar a nossa boca para falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Só em você estar aí acordado, você acordou hoje, já é um milagre de Deus. Ah, pastora, mas a noite foi terrível e a senhora não sabe o que eu tenho passado. Você também não sabe o que eu tenho passado. As coisas também não são fáceis para mim, irmãos, como não são fáceis para você. As coisas não são fáceis para nenhum de nós que estamos no mundo. Jesus nos alertou sobre isso, ele falou sobre isso no passado e serve para nós hoje. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele afirmou isso. É uma afirmativa. Ele não disse, olha, no mundo vocês vão ter assim, talvez tenham... Não, no mundo tereis aflições, vocês terão. Porém ele disse assim, mas eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele está nos dando a garantia que ele venceu o mundo e que nele, outra palavra dele diz isso, tudo posso naquele que me fortalece, que nele nós também podemos vencer. Não se atemorizeis, não fiqueis ansiosos, não dê lugar ao diabo, vigie, ore, não julgue os outros e muito menos condene-os. Porque com a mesma medida que você mediu o teu irmão, você será medido por Deus. Então que na nossa boca nós vamos ter cânticos de louvor ao nosso Deus. Olha o que Mateus 16, 24 fala. Jesus falando aos discípulos dele. Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então não importa se o outro já está condenado, o que lhe importa sim, você pode orientar, você pode ajudá-lo, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é responsável por uma pessoa, você pode ajudá-lo, você pode orientar, você que é pastor como eu, né? Nós podemos ajudar outras pessoas, orientar, falar da palavra de Deus, mas nós não podemos condená-los, porque Deus não condenou ninguém, Deus não condenou aquela prostituta. Todos iriam jogar pedra nela e ele chegou e disse assim, aquele que não tem pecado que jogue a primeira pedra. E graças a Deus que eles tiveram bom senso, fizeram um exame de consciência e nenhum deles jogou a pedra nela, porque perceberam que eles também tinham muitos pecados, como eu tenho muitos pecados, como você tem muitos pecados. Então não vamos julgar, não vamos condenar o outro, vamos observar o que tem em nós e vamos nos voltar para Deus, vamos pegar a nossa cruz, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Vamos,
glorificar o nome deles, vamos viver de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, ou seja, da palavra de Deus, e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, que nós possamos ser bem-aventurados aquele homem, aquela mulher que lê a palavra de Deus, que ouve a palavra e que guarda essas coisas no coração. O salmista diz: eu guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, que nós possamos guardar as palavras da profecia no nosso coração e cada vez mais nos voltarmos para o outro, não julgando, não condenando, e sim orientando, e sim amando, e sim cuidando, e sim orando. E aí estaremos fazendo a vontade do Pai. Estaremos guardando o que a palavra nos diz. E quando Ele chegar, Ele irá nos encontrar como obreiros aprovados para estarmos com Ele no céu, na Jerusalém celestial. Então, irmãos, fique com esta palavra. Se volte para Jesus. Não julgue, não condene o teu irmão. Que na nossa boca venha sair palavras de louvor, que na nossa boca venha sair testemunhos vivos de tudo que Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos. Se não puder, leve o seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor Jesus, para Te pedir perdão. Sim, meu Deus, para Te pedir perdão. Porque muitas vezes nós julgamos o nosso irmão. Muitas vezes nós julgamos e condenamos os nossos irmãos, esquecendo-nos dos nossos erros, esquecendo da trave que está nos nossos olhos, esquecendo-nos dos nossos próprios defeitos, observando e julgando eles sem admitir, Senhor, que nós também somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores e que necessitamos e carecemos da Tua graça em nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas omissões, quando muitas vezes também deixamos de orientar o outro, o nosso irmão. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Que cada vez mais nós possamos estar firmes em Ti. Que cada vez mais a nossa boca possa se encher de júbilo, de gozo. E que nós venhamos a dar testemunho do Teu poder nas nossas vidas. Oh Deus, continua conosco, Senhor Jesus, nos fortalecendo, para que cada vez mais nós venhamos a estar lendo a Tua palavra, guardando as Tuas palavras no nosso coração, para que nós venhamos andar retos, para que quando o Senhor voltar, nos achar como obreiros aprovados, imperfeitos, pecadores, mas cada vez mais buscando nos santificar, para parecermos cada vez mais contigo. Dai-nos um dia, concede-nos um dia de paz, de amor, de autoanálise, de busca por Ti, sempre na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semire, do Ministério da Família do Tomba, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.